Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você hoje. O tema da nossa conversa é o poder da oração. Você pode repetir isso? O poder da oração? É isso. Fizeram uma arte bonita aí, colocaram aí atrás o poder da oração. E a gente vai falar hoje sobre uma oração poderosa, sobre uma oração, por que não dizer uma oração forte? As pessoas costumam dizer isso. Mas uma oração forte por mim aí. As pessoas às vezes falam isso, Zé. Mas não existe oração forte, existe oração. Existe oração com o coração contrito e quebrantado. Deus escuta a oração que é feita com sinceridade, arrependimento e coração contrito e quebrantado diante dele. Então, se você pode, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, no verso 1. Estou aqui com a água Trajano, do meu amigo Ronaldo. Essa é a segunda melhor água do mundo. É a segunda. A primeira é a água da vida, é verdade? Essa aqui só pede para a água da vida. Água Trajano aí, ó, fazendo propaganda para o meu amigo. Uma água realmente muito boa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Se você achou, diga, achei. Diz assim. Tá aí, procura aí, gente. Tem gente folheando a Bíblia. Para facilitar, tá depois de Gênesis. Tem gente lá no final procurando. Não, tá lá no início, tá no Novo Testamento, gente. Tá no iniciozinho. Laerte, o telefone é mole, né, Laerte? Não acha nunca. Não perde nunca. Até Naum você vai rápido ali, até Amós, são os profetas menores com o smartphone. Diz assim, segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, e de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, que o seu pai havia derrubado. Levantou altares a Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou os seus filhos, eu vou repetir, queimou os seus filhos como oferta no vale de Rimom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a sua ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que de Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenha mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles príncipes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado deveras ao Senhor, o seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Versículo 13.
lhe fez uma oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém e o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa noite pedimos que o Senhor nos conduza, que o teu Espírito Santo, que é o árbitro, o paráclito da igreja, aquele que consola, mas também que convence o homem do pecado, do erro, da transgressão e da injustiça, tenha liberdade nessa noite, nesse lugar, na nossa mente e no nosso coração. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Queridos, eu fiz questão de ler um texto que retrata especificamente toda a história desse rei chamado Manassés. Manassés, ele foi um dos reis mais perversos que já houve na face da terra. Eu me arrisco a dizer, pastor Fernando, que o rei Manassés, ele foi o pior rei, o pior homem que já pisou na face da terra. E os feitos de Manassés, eles são descritos aqui para nós, que nos trazem a ideia do que é possível alguém se tornar, mesmo tendo exemplos positivos dentro da sua própria casa. Manassés, curiosamente, ele foi filho do rei chamado Ezequias, que a Bíblia fala, segundo o autor do livro das crônicas, que o rei Ezequias foi o melhor rei que já houve em toda a história do reino de Israel. Eu vou repetir. O escritor das crônicas diz que Ezequias, pai de Manassés, foi o melhor rei que já houve em toda a história dos reis de Israel. Ezequias, ele foi avô, ele foi neto do rei Acais. O rei Acais foi um rei perverso, nefasto, que se tornou vassalo dos assírios, que pagava impostos altíssimos à Síria, sendo covarde e tendo medo de ser atacado pelos assírios. Colocou Israel numa posição terrível, trouxe altares de ídolos pagãos para dentro de Jerusalém. Ou seja, a gente tem aqui, na vida de Manassés, exemplos terríveis do seu avô, que profanou o nome do Senhor e por isso pagou um preço muito caro, mas ele também tem exemplos perfeitos de um pai, que tudo o que fez foi promover reformas em Jerusalém, foi levantar e restaurar o templo ao Senhor, promoveu uma grande reforma espiritual diante da nação de Israel, que estava apóstata por causa do seu pai Acais. A Bíblia fala que Ezequias, ele fez feitos extraordinários. Eu estive em Israel e tive a oportunidade de ver um túnel que Ezequias fez de 55 metros subterrâneo, por baixo do Monte Moriá, diante de pedras calcárias, sem equipamentos pneumáticos, para alcançar uma nascente, uma vez que havia sido sitiada pelos assírios. Imagine você, Ezequias teve a capacidade de construir um túnel de um lado e de outro, sem um GPS, sem um comunicador, apenas com o som, eles conseguiram se encontrar. Um túnel de 55 metros que até os dias de hoje, quando você visita Israel, Jerusalém especificamente, você tem a oportunidade de entrar por dentro desse túnel, que trouxe provisão. Ezequias, ele construiu para a sua época armas avançadas para enfrentar os seus inimigos. E ele teve um filho chamado Manassés. Manassés, que nasceu como um príncipe cercado de fama, trouxe junto com o seu nascimento muita expectativa, era o primogênito e seria agora o herdeiro direto do trono do seu pai. A profissão dele já havia sido determinada, Fabiano, no dia do seu nascimento. Você, quando crescer, será o sucessor do trono do seu pai. E assim como seu pai, você terá a oportunidade de deixar um grande legado, de construir a história dos reis de Israel, que fizeram aquilo que é reto, justo e santo diante dos olhos do Senhor.
Imagine vocês, Ezequias dizendo para o seu filho Manassés: você precisa estar atento àquilo que você vai fazer e como você vai governar a nação de Israel. Busque na história exemplos como o nosso pai Davi, que governou bem a despeito da forma como Saul governou. Mas quando Manassés ele completou 12 anos de idade, a Bíblia fala que o seu pai Ezequias morreu. E com 12 anos de idade ele assumiu o trono do seu pai. Até os 16 anos de idade ele regeu a nação de Israel sobre a tutela de conselheiros. Quando completou 16 anos de idade, ele começou a governar sozinho a nação de Israel. E uma das primeiras coisas que Manassés fez foi trazer de volta a idolatria para dentro de Israel. Ele resolveu escolher se formar numa universidade de astrologia, para que ele tivesse a oportunidade de adorar aos astros. Ele tinha relacionamento com os mortos, uma vez que ele praticava feitiçaria. Nós estamos falando de alguém que praticava uma religião diferente da do Deus verdadeiro. Você precisa compreender um pouco sobre o quanto nefasto foi esse homem chamado Manassés. Normalmente, às vezes a gente passa por algumas encruzilhadas e a gente vê pessoas de outras religiões que sacrificam frangos, que sacrificam bodes, que sacrificam algumas aves, mas Manassés resolveu sacrificar os seus próprios filhos para o Deus Baal. Ele colocou os seus filhos para serem queimados vivos no fogo, como uma oferta a um Deus pagão. Mesmo entendendo que a provisão, que a proteção, que a esperança vinha do Deus único e verdadeiro. A Bíblia fala que Manassés ele trouxe para dentro de Jerusalém 2 postes ídolos pagãos, para que o povo pudesse adorar. O historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, ele diz na história dos Hebreus, no seu livro, Marlon, que Manassés ofereceu sacrifícios humanos. Uma vez por dia ele sacrificava alguém inocente a um tipo de Deus pagão, todos os dias, durante todo o período em que ele profanou o nome do Senhor. Curiosamente, Manassés ele reinou durante 55 anos. A trilogia dos primeiros 3 reis de Israel, o primeiro foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão. Todos esses 3 primeiros reis, eles reinaram por 40 anos. E a Bíblia fala que de todos os reis que governou a nação de Israel, Manassés foi o que governou por mais tempo, mesmo assim sendo o rei mais nefasto. Ele se envolvia com adivinhações do futuro, com visões de nuvens. Provavelmente, se naquela época houvesse aquelas revistinhas, aqueles negócios que tem do nascimento, como é que é o nome das pessoas aí? É isso mesmo, que você sabe, não quer falar, é o signo, né? Que a pessoa pergunta, você é de qual signo? Ele se envolvia exatamente nisso. Provavelmente toda segunda-feira ele não saía de casa, Monique, sem antes dar uma lida naquilo ali. Ele se envolvia em adoração a todo tipo de ídolo pagão. E a Bíblia fala que os profetas de Deus foram levantados por Deus para exortá-lo, para dizer para ele, se você não se converter, vai haver um tempo onde a justiça de Deus será estabelecida sobre a sua casa, sobre a sua família. E todas as vezes que um profeta de Deus se levantava para exortar a ele, sabe o que ele fazia? Ele oferecia sacrifícios aos deuses pagãos com a morte desses profetas. Quem aqui conhece o profeta Isaías, o profeta messiânico? Quem aqui já leu ou conhece algum versículo de cor do livro do profeta Isaías? O profeta Isaías, ele viveu 600 anos antes de Jesus e é conhecido como o profeta messiânico justamente porque ele foi alguém que profetizou a vinda do Messias. E o profeta Isaías, ele é contemporâneo do rei Manassés. E um dia o profeta Isaías confrontou de uma forma veemente
Manassés segundo as práticas pecaminosas que ele estava fazendo contra o Senhor. Manassés ordenou que o profeta Isaías fosse preso, amarrado às suas pontas, às suas mãos e os seus pés. O profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio, vivo, a mando do rei Manassés. Esse é um homem perverso. A gente ouve história de homens maus, como Hitler, que foi responsável pela morte de milhares de pessoas, de judeus. Mas em nenhum momento a gente ouve a fala ou a prática nefasta desses homens com a sua própria família e com a sua própria casa. Diferente de Manassés, que teve práticas nefastas com os seus próprios filhos. Tudo aquilo que o seu pai fez de bom, ele resolveu fazer o oposto. Ele deve ter buscado referências nos piores reis que haviam na história das crônicas. E a Bíblia fala que a sentença dele havia sido liberada, dizendo que um dia os assírios seriam responsáveis por levar ele para a Babilônia. Lembrando que ele estava em Jerusalém. A Babilônia, nos dias de hoje, representa aquela faixa de terra do Iraque. E a Bíblia conta que por muitas vezes ele negociava com os assírios e se tornou novamente vassalo, assim como seu avô, pagando impostos caríssimos para se manter de alguma forma seguro. Até que um dia, aqueles que ele pagava impostos, os assírios, sitiaram Jerusalém, vazaram um prego, uma espécie de arame no seu nariz, colocaram algemas de bronze nas suas mãos e nos seus pés, e de Jerusalém, Israel, até o Iraque ele foi arrastado com correntes nos pés e nas mãos e com um prego no seu nariz, sendo motivo de chacota, de humilhação e de vergonha, até que ao chegar na Babilônia, ele foi colocado no cárcere. E a Bíblia fala que o período em que Manassés permaneceu no cárcere, ele muito se angustiou, ele muito refletiu sobre as suas práticas nefastas e pecaminosas. E em algum momento ali no cárcere, a Bíblia diz que Manassés, ele se arrependeu profundamente das suas práticas. E ao se arrepender profundamente, Manassés resolveu fazer uma oração ao Senhor, uma simples oração, uma pequena oração, dizendo ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. Manassés, ele se prostrou diante de Deus e ele teve um choro de alma, uma angústia profunda, um arrependimento profundo, porque a Bíblia fala que não há remissão de pecados sem que primeiro haja arrependimento. E imediatamente, a partir do momento em que Manassés se arrependeu genuinamente de tudo aquilo que ele havia feito, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Manassés. Deus libertou ele do cativeiro dos assírios, levou ele de volta para Jerusalém, deu a ele novamente o reino e uma segunda chance de mudar a história da sua vida. Sabe o que eu penso sobre isso, Zé? Se teve jeito para Manassés, tem jeito para mim. Se teve jeito para Manassés, tem jeito para você. Talvez você me diga: Rafael, essa conversa ela é um pouco desconfortável para mim, porque eu sempre estou diante do meu pecado. E de alguma forma eu até quero, eu tento, eu insisto em tentar me ver livre desse pecado, mas eu não consigo. Eu não consigo me libertar da pornografia. Eu não consigo me libertar de alguma forma da corrupção. Eu não consigo me libertar da mentira. Eu não consigo me libertar da fofoca. Eu não consigo me libertar de um pecado que talvez seja o seu, que quem sabe é diferente do meu. Mas a Bíblia fala que se teve jeito para Manassés, diante de uma vida tão nefasta, diante de tanto mal e dor que ele produziu a tanta gente,
Eu pergunto para você nessa noite, que amor é esse? Capaz de amar alguém tão perverso? Porque quando vemos noticiários de situações que nos chocam nos jornais, quando talvez eu algumas vezes já presenciei algumas cenas de pessoas que fizeram coisas terríveis com crianças e com outras pessoas, a primeira vontade que me dá é de que de alguma forma essa pessoa possa também sofrer de tal maneira ou pior. Vivemos num tempo onde, diante de tanta coisa ruim que acontece, algumas pessoas elas nem se escandalizam mais diante de mal feito a outras pessoas. Você quer ver uma coisa? Como a nossa sociedade está adoecida. A gente vê nas timelines, sabe, maldades que são feitas com outras pessoas e a gente sequer já se choca com isso. E quando a gente vê algum tipo de maldade feita a um animal, a gente se choca e se estarrece mais do que propriamente com o indivíduo. E eu não estou dizendo que ninguém tem que fazer mal a nenhum animal, mas às vezes a gente fica tão mais chocado quando é produzido um mal a um animal do que a um próprio ser humano, um irmão que é nosso. A verdade é que quando alguma coisa acontece de ruim com a gente quer a vingança. Eu estava vindo de Niterói hoje, e aí de repente em Niterói, rapaz, o cara cruzou a faixa ali em Manilha, quase que o carro bateu, cara. Não deu para frear, não deu para buzinar, eu só freiei. Eu falei, meu irmão, já era, bateu aqui, aquela freada, e assim, como se nada tivesse acontecido. Ele nem me viu, e ele continuou andando. Naquela hora, imediatamente, me veio um sentimento de paz, uma vontade de abençoar aquele irmão, aquela vontade que você sabe, de querer de alguma forma, sabe, falar alguma coisa ruim sobre a mãe, que não tem nada a ver com isso, que dirá diante de coisas ruins que acontecem conosco. Eu pergunto para você, qual é o tamanho dessa graça? Qual é o limite dessa graça de Deus capaz de perdoar a Manassés? O que seria? Porque eu creio com toda a minha força que ninguém aqui nessa noite é como Manassés. Mas talvez você ainda, mesmo não se comparando a ele, se coloque nesse lugar dizendo, para mim não tem jeito. Para mim não há solução. Para mim não tem perdão diante das mazelas, das agruras, das coisas ruins que eu tenho praticado na vida de pessoas. Talvez você pense que por muitas vezes é como Paulo em Romanos, eu acho que no capítulo 12, salvo engano, que ele diz, o bem que eu tanto quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu abomino eu vivo fazendo. Um irmão uma vez ele me procurou e ele disse para mim assim, pastor, eu tenho dificuldade de pornografia. Ele falou para mim. Eu falei, meu irmão, você precisa se relacionar com Deus, você precisa ler a palavra. Ele disse, eu estou com a palavra aberta e o celular está do lado. Eu sou capaz com a palavra aberta de abrir num site pornográfico do lado da palavra. Ele disse isso para mim. Talvez o seu pecado seja esse. Talvez o seu pecado seja contatos imorais com pessoas escusas. Talvez você tenha feito alianças com pessoas que você não deveria fazer, de formas erradas, de formas políticas, de formas com segundas intenções. E é a nossa própria consciência que nos condena. E quando de alguma forma a gente ouve uma palavra como essa, a gente acha que essa palavra é uma palavra de condenação, mas não é. Essa é uma palavra de graça, que diz para você que se teve jeito para Manassés, tem jeito para você. Se teve jeito para esse homem terrível, tem jeito para mim. Qual é o seu pecado? Qual é a sua mazela? Qual é a sua dificuldade que você tenta vencer? Quem sabe você veio aqui hoje, mas você passou todos os dias de carnaval festejando e celebrando a carne. E você se sentiu até culpado e culpada e pensou por muitas vezes se via ou se não via, porque se achava imerecedor, mas não tem a ver com o merecimento. Porque a graça não é justa. Diga para quem está do seu lado, a graça não é justa. Ela alcança os imerecedores. A graça de Deus, ela não pode ser contabilizada. Foi Pedro, o matemático, que perguntou para Jesus, estou tendo problema com ele aqui.
Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Quantas vezes? Porque assim, eu já não quero perdoar mais. E ele disse 7 vezes, não 7, mas 70 vezes 7. Ele disse o número perfeito, a perfeição completa, ou seja, o infinito. Quantas vezes o seu irmão te ferir, te decepcionar, você tem que perdoar a ele. E quantas vezes nós não perdoamos, mas nós queremos ser perdoados. E na oração do Evangelho de Mateus, denominada oração modelo ou oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Estava ouvindo essa semana, pastor Fonseca, uma pessoa falar para mim: não, eles dois tiveram um problema, mas um disse para o outro: eu não estou pronto ainda para perdoar você. Um disse para o outro: eu não estou pronto ainda para perdoar você. Você imagina se Jesus diz isso para mim: Rafael, eu não estou pronto para perdoar você. Eu quero graça de Deus na minha vida, mas eu quero o juízo de Deus para os meus inimigos. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para Fernandinho Beiramar, essa palavra é para Bolsonaro, essa palavra é para Lula, essa palavra é para Alexandre de Moraes, essa palavra é para o seu inimigo, essa palavra é para quem feriu você, a respeito de dizer que mesmo sendo quem foi ou quem é, ou quem você nutre ódio, rancor, mágoa, ira, a despeito de tudo isso, existe uma graça maior, existe um amor imensurável, que é capaz de perdoar, que é capaz de alcançar. Basta uma oração, e qualquer nome desse que eu citei aqui, que traga algum desconforto para você, e tudo muda na história da vida. Porque todo mundo necessita de um Salvador. Rafael, a gente precisa de um Salvador diante de um mundo tão corrompido, diante de um mundo tão violento. Não, escute isso. Eu preciso de um Salvador para que me salve de mim mesmo. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Por isso que Eugene Peterson, na tradução à mensagem, na oração do Pai Nosso, no final ele diz: livra-nos do mal e de nós mesmos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ontem eu fiz um casamento e eu contei uma história que essa semana eu li num livro, que dizia que quando o homem caiu, pastor Fernando, quando houve a queda em Gênesis no capítulo 3, foi dada a oportunidade da serpente, é uma história, de esconder a felicidade em algum lugar do homem. Foi dada a oportunidade da serpente esconder do homem a felicidade. E a serpente pensou: Marcelo, onde eu poderei esconder do homem a felicidade? Uma vez que eu sei que o homem é um ser capaz, com uma capacidade de cognição, de inteligência. E aí a serpente resolveu pensar, Daniel, e então chegou à seguinte conclusão: eu já sei um lugar que eu vou poder esconder a felicidade do homem, em que ele nunca vai poder encontrar. Eu vou esconder a felicidade do homem dentro dele mesmo. E desde então o homem tem buscado a felicidade fora de si, em coisas, em lugares e em pessoas, não se dando conta de que a verdadeira felicidade está dentro de cada um de nós. A verdadeira felicidade está em ter a Jesus dentro de nós. Foi porque ele disse: eu não habito em templos formados por mãos humanas. Deus, ele resolveu habitar dentro de você. Só que diante de uma vida de pecado, de mazelas, de uma vida distante de Deus, a gente às vezes se coloca numa posição de imerecimento. E Satanás, ele é especialista em dizer para você: você não vale nada, você não merece. Só que eu já disse isso em algumas mensagens, Marlon. A nossa vida muda quando verdadeiramente a gente fala assim: chega, para mim mudou, para mim acabou. Chega, eu não quero mais dar desculpas, eu preciso dessa graça, porque essa graça que esteve disponível, uma oração que Manassés fez, essa mesma graça está disponível a mim hoje aqui.
está disponível a você hoje aqui. E você sabe qual é a distância que nós estamos dessa graça? Nós estamos a uma distância de 30 centímetros, Monique, dessa graça. Uma distância de 30 centímetros, Douglas, dessa graça, que é a distância da nossa mente, do nosso cérebro, até o nosso coração, o centro das nossas emoções, são apenas 30 centímetros. O coração às vezes aquece, mas o coração diz para nós: chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou a hora de você realmente se arrepender genuinamente. Qual foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Qual foi a última vez que você chorou uma angústia de alma diante de uma vida pecaminosa, assim como Manassés orou? Qual foi a última vez que uma angústia profunda tomou conta de você, ao ponto de você se arrepender genuinamente, não do que você fez, mas de quem verdadeiramente você se tornou? A primeira coisa que acontece é a perda da identidade, porque a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, a gente fica preocupado com aquilo que as pessoas vão achar acerca de nós. Essa pessoa que está do seu lado, ela não pode fazer absolutamente nada, a não ser em alguns momentos julgar a você. Talvez ela seja até mais pecadora do que você. A Bíblia fala que quem conhece o coração do homem é Deus. Se pudesse colocar um capacete na minha cabeça, na sua, primeiro, na sua cabeça, um capacete, com um fio que a gente ligasse nesse telão aqui. Vamos ver o que o irmão X pensou essa semana. E aí liga, imagina que é você. A gente vai passar no telão o que você pensou essa semana. E aí de repente todo mundo fica de cabelo em pé, sim ou não? Mas se botar no seu irmão que está do lado, não vai ser diferente. Se colocar na cabeça do pastor, menos ainda. Porque todos nós necessitamos de um Salvador. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você, por um momento, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero declarar sobre a sua vida que essa noite pode ser uma noite para marcar a história da sua vida. Assim como um dia Manassés resolveu, diante de uma vida terrível, deplorável, uma vida indigna de ser até inclusive falada, se arrependeu genuinamente. Eu quero orar com você, eu quero orar junto com você, e eu quero perguntar a você qual é a área da sua vida que precisa nessa noite ser alcançada pela graça. Qual é a aliança nessa noite que você decidiu quebrar com os homens, que você não deveria fazer? Qual é a área da sua vida que está em trevas e precisa de escuridão? Talvez você veio aqui nessa noite e você está dizendo aí: caramba, ele está falando a minha vida. Alguém deve ter falado para ele a minha vida, porque um dia isso aconteceu comigo. Um dia eu entrei dentro de uma igreja, possuído de demônios, cheio de rejeição, cheio de rótulos que foram colados pela sociedade, baixa autoestima, autocomiseração. Mas aquele dia a graça de Deus estava disponível a mim, e essa mesma graça está disponível a você. A você que entrou pela primeira vez, a você que está aqui há muito tempo, a você que é líder, porque a Bíblia fala que enquanto tivermos olhos pecaremos. Mas nós precisamos nos arrepender, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, feche os seus olhos agora. E se essa palavra falou com você, peça licença a essa pessoa que está do seu lado e tome uma decisão. Eu quero orar com você aqui na frente. Isso, sai do seu lugar. Isso, sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Não resista a essa graça. Eu declaro que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu declaro que as amarras que aprisionavam você não terão mais poder sobre a sua vida. Eu declaro que o pecado que tem aprisionado você não colocará mais você numa posição de vassalo, porque a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sai do seu lugar. Não resista a essa graça. Você que está fora, você que está afastado, de alguma forma hoje foi alvo dessa graça. Eu quero orar junto com você também. Peça licença à pessoa que está do seu lado. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar em nome de Jesus.
Sabe, às vezes a gente pede, não é muito comum comigo, mas a gente às vezes pede para que você venha aqui na frente. E às vezes passa pela sua cabeça: poxa, mas Deus não pode fazer aqui no meu lugar. Porque a gente sempre quer o mais fácil, a gente sempre quer o escondido. Mas quando Deus resolveu morrer por você, não foi num cantinho escondido, foi publicamente. Se Manassés pensasse em fazer ou não fazer aquela oração de arrependimento ao Senhor, a história dele não seria mudada, assim como a sua pode não ser mudada, se você não entender que você não precisa se comprometer comigo, você precisa se comprometer com você mesmo. Você precisa quebrar as alianças com o homem e restaurar o altar do Senhor na sua vida. Eu quero declarar que aquilo que prendia você no seu lugar, pelo poder do nome de Jesus, não irá prender mais. Então saia do seu lugar, peça licença a essa pessoa, não saia daqui da mesma forma como você entrou. Eu declaro agora a libertação dos seus pés. Sai do seu lugar, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui homens e mulheres com corações contritos e quebrantados diante do Senhor. Eis aqui, Senhor, homens e mulheres totalmente arrependidos, prostrados de alma diante do Senhor, clamando por uma segunda chance. Se foi possível para Manassés, é possível para mim. Se foi possível para Manassés, é possível para você, no nome de Jesus. Nós declaramos todo pecado, toda aliança que prendia, que amarrava a vida de homens e mulheres que estão aqui, pelo poder que há no nome de Jesus, não aprisionam mais. Todo pecado oculto, agora nós confessamos publicamente diante do teu altar, nos arrependemos genuinamente e abandonamos essas práticas pecaminosas. Senhor, não existe poço fundo que a tua graça não possa ir, não existe vale distante que o teu amor não possa alcançar. Por isso, nessa noite, alcance homens e mulheres aqui, corações nessa noite, e coloque de pé, assim como o Senhor colocou Manassés, dando uma segunda chance, dando a oportunidade de escrever novamente cada uma das suas histórias. Senhor, eu declaro um tempo novo na vida de homens e mulheres aqui. Eu declaro, pelo poder do arrependimento diante do Senhor, remissão de pecados aqui. Eu declaro que as práticas pecaminosas ficarão para trás. Eis que tudo se fará novo, em nome de Jesus, na sua casa, na sua vida, na sua família. Você é bendito ao entrar, ao sair. Você é bendito ao colocar as mãos. Você é bendito ao colocar a planta dos seus pés. Eu declaro que a partir de hoje, um novo tempo surgirá na sua vida. E eu declaro pelo poder da palavra de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana. Vai em paz, valeu!